Êxodo 17, 8 a 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu, totalmente, hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. O povo de Israel foi tirado do Egito com a mão forte de Deus através de Moisés. Provavelmente o povo de Israel pensava que não iria ter qualquer problema, qualquer luta, depois de ver tudo o que Deus operou no Egito e como os libertou. No entanto, dificuldades sucederam-se umas após outras, para que o povo pudesse ver o poder de Deus. Deus era aquele que estava no controle de todas as coisas. Não eram eles, nem sequer Moisés, que estava no controle. As lutas sucederam-se para que eles pudessem confiar no Deus que tinha uma terra para eles conquistarem. Eles não poderiam alcançar a terra, a promessa e derrotar os seus inimigos que lá estavam sem uma dependência total do Senhor. E também eles precisavam de ser verdadeiramente o povo de Deus, verdadeiros adoradores, e não mais escravos no Egito, escravos do pecado. Desde a saída do Egito até esta ocorrência que é descrita neste capítulo 17, nós vemos o povo sempre enfrentando dificuldades, murmurando e Deus trazendo sobre eles a sua bênção. E estava o povo ainda a deliciar-se com a água que saía da rocha, já outra luta se levantava. E esta batalha, ela foi travada no outeiro e no vale, no lugar da batalha em Refidim. A batalha foi travada a dois níveis, no outeiro e no vale, no campo de batalha. Ao mesmo tempo, estas duas batalhas foram travadas, mas também foram vencidas pela palavra. Por um lado, sabemos que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas é uma batalha espiritual. Como nós lemos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Temos que sempre travar a batalha nas regiões celestiais, como em oração, no monte, com a vara de Deus, isto é, com a autoridade espiritual que Deus nos dá em Cristo Jesus. Mas, por outro lado, sabemos que a nossa ligação ao céu é para que na terra possamos vencer, para que possamos agir neste mundo em relação a nós próprios e aos outros, de forma que as astutas ciladas do diabo não prevaleçam. Para que a batalha seja efetivamente ganha, necessitamos da palavra. A palavra sobre a qual estamos firmados, como uma rocha, como uma pedra sólida, para que possamos travar a batalha nos lugares celestiais. Necessitamos da palavra como a espada de dois gumes que nos leva a discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Precisamos da palavra que esteja sempre diante de nós, como uma bandeira, para não esquecermos quem nos dá a vitória e para que também possamos anunciar essa vitória a outros. A palavra é como uma rocha que vence o inimigo, as hostes celestiais da maldade nos lugares celestiais. Não podemos esquecer que somos humanos. Quando entendemos que temos um Pai no céu a quem podemos estender a nossa mão, então começamos a buscá-lo com todo o coração. Quando buscamos o Senhor, levantamos as mãos em oração. Foi aquilo que Moisés fez no monte. Moisés levantava a sua mão. E quando ele levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia.
Quando buscamos o Senhor, levantamos as mãos em oração e assim prevalecemos em toda e qualquer dificuldade que enfrentemos no nosso dia-a-dia. Quando nos cansamos, porque não somos divinos, somos humanos, não prevalecemos, somos derrotados. Por isso, necessitamos de ajuda. Necessitamos de ajuda porque sozinhos nunca vamos vencer o peso do mundo da carne, do reino espiritual das trevas. Necessitamos de ajuda daqueles que connosco vão buscar o poder sobrenatural do nosso Pai, como Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés, um de uma banda e o outro da outra. E assim ficaram as suas mãos firmes. Já não baixava mais a sua mão. Necessitamos da ajuda como Moisés teve de Arão e Ur. Necessitamos da ajuda daqueles que nos levam a descansar sobre a pedra, sobre a palavra, sobre a rocha. Puseram debaixo dele uma pedra. Em Mateus 7, 24 e 25, nós lemos as palavras de Jesus que diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a pedra, sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Precisamos de homens, mulheres ao nosso lado, que nos levam a descansar sobre a palavra, a colocar a nossa fé na palavra de Deus, a conhecer, a meditar, a crer nas promessas que a palavra nos traz, que estão escritas nela, que nos levam a orar a palavra. Como lemos em João 15, 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Moisés era humano como nós somos, mas ele permaneceu até ao pôr do sol, com as mãos levantadas, porque ele foi ajudado. E nós, da mesma forma, vamos vencer, porque oramos, vamos para o monte da oração, levantamos as nossas mãos, mas sozinhos não vamos prevalecer. Mas quando estamos no corpo de Cristo, somos ajudados, e até que a vitória seja alcançada, nós não vamos desfalecer. Mas a palavra também é como uma espada que deu vitória a Josué na peleja em Refidim. Josué desfez Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Quem era Amaleque? Era um neto de Esaú, irmão de Jacó. Lemos isso em Gênesis 36, 12. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Amaleque era da família do povo. Podemos dizer que Amaleque fala daquilo que nos é familiar, da nossa natureza, da nossa carne, aquilo que é do nosso sangue. O que é que Josué fez com Amaleque? Ele destruiu o povo ao fio da espada. Ele desfez, ele prostrou, ele enfraqueceu, ele desativou o poder de Amaleque, que é aquilo que a espada faz em relação à nossa carne. Quando usamos a palavra não contra os outros para julgar o mundo, mas aplicamos aos nossos pensamentos e intenções de coração, pelo poder do Espírito Santo temos vitória. E, como Josué fez, nós derrotamos também Amaleque. Lemos isso em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, do nosso coração, da nossa carne. Mas neste texto vemos também que a palavra é uma bandeira. Para que a vitória fosse completa, ela tinha que atribuir toda a glória ao nome do Senhor. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. É a palavra que nos leva a conhecer o nome do Senhor, quem Ele é, o que Ele faz, o que lhe é devido. Quando toda a glória não é dada ao Senhor, é porque a mentalidade do mundo prevaleceu sobre nós. É porque lutamos, combatemos o inimigo e a carne para estabelecer o nosso reino, com a nossa bandeira, a nossa organização, o nosso nome. Quando o Senhor é a nossa bandeira, os outros vão ser atraídos para Ele, porque vão ver a bandeira que exalta o Senhor e Ele apenas na nossa vida. A palavra tem que ser anunciada, proclamada, o nome do Senhor colocado em primeiro lugar para que a vitória permaneça, nesta batalha que é de geração em geração, até estarmos na presença do Senhor por toda a eternidade.